Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma expedição histórica, a mais um bate-papo histórico aqui no nosso canal. Estou na cidade de Peruíbe, litoral sul paulista, nas ruínas do Abaré-Bebê. Dizem que aqui foi construída uma das primeiras igrejas do Brasil. Nós tivemos aqui a presença também de um padre voador, um padre que voava, segundo a tradição indígena, o primeiro jesuíta que esteve por essas bandas. Vamos viajar na história? Vem comigo nessa! Muito bem, pessoal, as ruínas do Abaré-Bebê, patrimônio nacional, estadual e municipal, foi tombada. Este patrimônio foi tombado em 1984. E pelo que eu pesquisei, há muitas informações, até publicadas em jornais aqui da Baixada Santista, também em sites oficiais, desencontradas em relação à história aqui desta região. E tudo há lacunas, mas esse nosso bate-papo tem como base pesquisas recentes, realizadas principalmente na área de arquitetura. Foi um material que eu encontrei, um trabalho na Unisantos, muito interessante, e também da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E também o material e também tudo que foi coletado, o que foi reportado pelos estudantes de arqueologia que fizeram um trabalho aqui de arqueologia da USP, né, a Faculdade de Arqueologia, eles fizeram um trabalho aqui no início da década de 90. Ok? Então vamos lá conhecer as ruínas do Abaré-Bebê e a história do Padre Voador. Muito bem, pessoal, é interessante, aqui nós temos uma escada de madeira, né, construída, claro, recentemente. Atrás dessa escada de madeira nós temos 7 degraus originais da igreja que tinha aqui, a igreja São João Batista. E esses 7 degraus representam justamente os 7 pecados capitais. Vocês estão observando aí os degraus que estão justamente debaixo aqui da escada de madeira, que foi feita justamente para preservar esses degraus originais da obra. Essa obra da igreja, segundo o trabalho feito pelos arqueólogos, na verdade essa igreja ela é do século XVII. Aqui tinha uma capela que ela foi construída provavelmente na década de 1540, essa capela que seria uma das primeiras igrejas do Brasil. Então, pessoal, depois de subir os 7 degraus, né, os 7 pecados capitais, representando os 7 pecados capitais, os indígenas eram batizados aqui neste local em que eu me encontro, o lado exterior, né, da entrada da igreja São João Batista. Mas antes da igreja, nós tínhamos aqui uma capela, neste primeiro aldeamento aqui do litoral sul paulista. Esta capela ela foi construída na década de 1540. Vou contar um pouquinho da história para vocês. Aqui nessas bandas nós tínhamos o quê? Um homem muito poderoso, um português muito poderoso, chamado Pedro Correia. O Pedro Correia, ele era conhecido como caçador de índios. Então ele escravizou muitos e muitos indígenas aqui nesta região. Ele praticamente tornou-se proprietário da maior parte das terras aqui onde nós conhecemos hoje como a cidade de Peruíbe. No final da década de 1540, antes do padre Anchieta, inclusive, nós tivemos a presença do primeiro
do primeiro jesuíta aqui na Baixada Santista, pouco lembrado na história, o pioneiro, mas tão importante, que foi o padre Leonardo Nunes, o padre que voava. Daqui a pouco eu vou contar o porquê que ele voava. O padre Leonardo Nunes, ele veio junto com a expedição que trouxe o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, também com os primeiros jesuítas, comandados pelo padre Manuel da Nóbrega. Ele catequizou, fez um trabalho de evangelização no sul da Bahia. Depois ele foi designado para catequizar os índios aqui no litoral paulista. Então ele foi o primeiro a chegar por estas bandas. O Leonardo Vieira, quando chegou, Leonardo Nunes, professor. O Leonardo Nunes, quando chegou por essas terras, o que acontece? Ele conseguiu convencer o Pedro Correia, ele acabou aqui mesmo, nesse local em que estou, batizando Pedro Correia, convertendo também o Pedro Correia ao catolicismo. O Pedro Correia pegou boa parte, ou praticamente todos os seus bens, e doou o quê? Para a Igreja Católica, para a missão jesuítica. E aqui foi construída a primeira capela no aldeamento São João Batista. E assim nós temos uma relação com o primeiro povoado desta região. O padre Leonardo Nunes era conhecido como padre voador. Por que o padre voador? Para os indígenas, né, ele tinha uma habilidade impressionante, porque ele estava em vários locais ao mesmo tempo, né, em várias aldeias, em vários locais aqui do litoral paulista, de uma maneira muito rápida. Então surgiu esse mito de que o padre voava. E Abaré Bebê, aqui ruínas do Abaré Bebê, significa o quê? Padre voador. Então o Leonardo Nunes era chamado pelos índios de Abaré Bebê, o padre voador. O que acontece? Então Pedro Nunes, o português, que era caçador de indígenas, que escravizou muitos indígenas, tornou-se o primeiro irmão jesuíta aqui do Brasil. Ou seja, ele tornou-se um jesuíta. E ele recebeu a missão, juntamente com outros 2 padres, de catequizar os índios carijós em Cananéia, aqui próximo, no litoral sul paulista. O que acontece? Ele foi morto em 1554 em Cananéia, quando estava na praia tentando contato com esses índios. Ele levou uma flechada no peito, e vocês podem conferir aí na obra do Benedito Calixto, essa obra do Benedito Calixto, que está, essa pintura maravilhosa que está exposta na Igreja Santa Cecília, em São Paulo, que fala justamente do martírio de Pedro Correia e também o João de Souza, que foram mortos pelos indígenas lá na cidade de Cananéia. O Leonardo Nunes também morreu em 1554. O que acontece? O Leonardo Nunes, ele foi convocado pelo Ignácio de Loyola, quem foi o padre que criou a Companhia de Jesus, e também pelo rei de Portugal na época, o Dom João III. Ele foi convocado para retornar a Portugal, para levar toda a documentação e também o relato do que estava ocorrendo aqui por essas bandas. Justamente o padre Leonardo Nunes levou também toda a documentação do Pedro Correia, das doações que foram feitas para a igreja, e também muito de sua história e de sua catequização aqui no litoral sul paulista. Mas uma tragédia ocorreu. A caravela em que se encontrava o padre naufragou no litoral do Espírito Santo, e o padre voador, o Leonardo Nunes, ele acabou morrendo em 1554. Muito bem, então essa igreja, a igreja de São João Batista, ela foi construída no século XVII, segundo o trabalho feito pelos arqueólogos da USP, também os trabalhos recentes, pelos franciscanos, ok? Logo na entrada da igreja, aqui nas ruínas, nós temos justamente esta parte aqui onde era realizado o batismo.
E nós tínhamos aqui, inclusive, uma pia batismal, né? Se vocês pegarem as informações, essa é a pia. Ela se encontra hoje no Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, esse museu que será reaberto em 2022, administrado pela USP. A pia batismal da Igreja de São João Batista foi retirada pelo Benedito Calixto, o pintor Benedito Calixto, em 1908. O Calixto, ele gostava muito da história, gostava de retratar a história aqui da Baixada Santista, e ele tinha um carinho especial aqui pelas ruínas do Abaré Bebê. Você pode observar aí nas imagens, né, das pinturas feitas pelo Calixto, relacionadas às ruínas aqui do Abaré Bebê. Muito bem, nós temos na construção aqui da igreja, dá para observar, né? Era utilizado o quê? Era utilizado os sambaquis, né? O sambaquis era triturado juntamente com misturado com óleo de baleia, e daí tinha tipo de uma argamassa, e também onde eram colocadas as pedras. Muito bem, aqui você encontra algumas placas informativas, aqui falando sobre as paredes, né, justamente de como foi construída essa igreja. Está falando da argamassa, que eu falei para vocês, que eram 3 elementos: terra, areia e conchas moídas, né, eram os principais elementos. Aí eu citei também que na época era utilizado o óleo de baleia. Aqui tem uma placa também falando das escavações arqueológicas que ocorreram aqui. Uma equipe, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, São Paulo, entre 1991 e 1992, eles fizeram todo um trabalho de escavações arqueológicas aqui nessas ruínas do Abaré Bebê. Muito bem, essa parte aqui, atrás da igreja, essa parte eu nem vou pisar, que essa parte aqui que vocês estão observando, que está entre pedras, né? Eles acreditam, os arqueólogos, que aqui nós temos corpos de indígenas. Os indígenas eram enterrados fora da igreja, e foi uma parte que não foi trabalhada ainda pelos arqueólogos, essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós temos imagens, né, das pinturas do Benedito Calixto, também outro painel informativo aqui das ruínas do Abaré Bebê. Nós temos placas caídas lá também, infelizmente, né? Essa parte aqui, pessoal, ela foi reconstruída. Infelizmente nós tivemos vandalismo aqui nas ruínas do Abaré Bebê. O pessoal ainda não aprendeu, né, que nós temos que preservar a nossa memória, né? Estamos muito atrasados em relação a isso. E elas foram colocadas, as pedras, de volta aqui. Havia sofrido um vandalismo aqui. Lembrando que isso aqui é patrimônio tombado, é patrimônio federal e também... Muito bem, aqui é a parede que restou da parede da igreja. E aqui nós temos, né, nessa parte que eu estou mostrando para vocês, lateral da igreja, aqui nós tivemos o segundo colégio de meninos do Brasil, né? E nós tivemos também, isso já na época dos franciscanos, né, drogas do sertão. Nós tivemos aqui uma botica, ou seja, onde eram manipulados medicamentos a partir das drogas do sertão.
Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Olha só, isso aqui é patrimônio nacional, a história do Brasil, a história da colonização portuguesa, né? Traços da colonização portuguesa aqui no litoral sul paulista. Muito da nossa história nessas paredes, nessas ruínas do Abaré-Bebê. Patrimônio municipal, patrimônio estadual e patrimônio federal que deve ser preservado. É triste daquele povo que não preserva a sua memória. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais este bate-papo. Hoje uma expedição, né? Um local muito agradável. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações. E até o nosso próximo vídeo. Gratidão.